Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam esse áudio e que também o compartilhem. A Bíblia diz assim no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 19, versículo 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei Davi tinha saído até o dia em que ele voltou em paz. Mefibosete é um daqueles personagens que o relato da sua história marca os nossos corações, marca a nossa experiência com a palavra de Deus. Ele era filho de Jonatã, o filho de Saul, portanto neto do rei Saul. Mefibosete passou muitos anos da sua vida morando num lugar de miséria chamado Lodebar, esquecido, deserdado de tudo aquilo que tinha sido deixado pelo seu pai Jonatã, pelo seu avô Saul. Até que Davi, um belo dia, ele pergunta se havia alguém da casa de Saul que ele pudesse usar de bondade, até mesmo para agir com fidelidade à aliança que ele tinha firmado com o filho de Saul, Jonatã. Então, um homem chamado Ziba, ele diz assim: tem um neto de Saul na casa de Maquir, filho de Amiel, numa cidade, um lugar de miséria chamado Lodebar. Davi manda chamar Mefibosete, ele passa a viver na presença do rei, a comer na mesa do rei, até que um dos filhos de Davi, chamado Absalão, ele promove uma revolta. Davi é deposto da sua posição de rei, ele foge de Jerusalém, e nisso que ele foge de Jerusalém para não ser morto pelo seu filho que tinha roubado o coração do povo, que tinha roubado o coração da maior parte do seu exército. E há uma guerra entre Davi e Absalão. Absalão vem a morrer, a poeira baixa, ele retorna para Jerusalém, e quando retorna para Jerusalém ele se encontra com Mefibosete. E a palavra fala que Mefibosete desceu a encontrar-se com o rei, e ele não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, não tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que o rei voltou em paz. Davi questiona, ele pergunta para Mefibosete: por que você não foi comigo, não fugiu? Mefibosete vira para ele e diz: olha, meu senhor, eu até queria ir com você, mas o meu servo, Ziba, me enganou. Ele disse que prepararia para mim um jumento e que eu montaria nele, e eu iria após o rei, porque ele era coxo, ele não tinha condições de ir sozinho. Mas aquele servo o abandonou e fugiu. Foi atrás de Davi e ainda chegou dizendo para Davi que Mefibosete tinha se aliado ao filho dele, Absalão. Meus irmãos, novamente, Mefibosete volta à sua situação de Lodebar, de miséria, à sua situação de vergonha, de humilhação. Mas aquele homem permaneceu durante aquela revolta inteira, aquela guerra civil que houve em Israel, fiel a Davi. A palavra fala que ele se encontrou com o rei, ele não tinha lavado os pés, ele não tinha feito a barba, ele nem tinha lavado as suas vestes. E às vezes nós nos encontramos com o nosso rei da mesma maneira, descalços, sem os pés calçados com o evangelho da paz, que é a palavra do Senhor, tortuosos, sem santificação, sem pureza, mas cheio de sujeira do mundo, né? Lamaçal do pecado, infelizmente acontece. Nós já chegamos assim diante do Senhor, com os pés sujos, com a barba grande, também no sentido espiritual, porque uma das coisas que identifica uma pessoa é o rosto, e cada um tem o seu rosto diferente. O rosto é uma identidade, mas a barba, ela dificulta essa identificação. Ela tira as verdadeiras feições. Antigamente, não sei se hoje, mas antigamente quando a pessoa ia tirar uma carteira de identidade, o órgão expedidor, ele não aceitava que a pessoa apresentasse sua foto com barba, por conta disso. Mefibosete estava com a barba por fazer, a barba crescida, representa a falta de identidade, já tinha perdido a identidade. As suas vestes estavam sujas, as vestes é aquilo que reveste o nosso corpo. Quando nós entramos na presença do rei, fomos retirados do mundo de Lodebar e passamos a viver na sala do banquete. O rei nos deu vestes de salvação, vestes reais. E já não eram mais essas vestes que Mefibosete usava. Em algum momento ele perdeu aquelas vestes e os seus vestidos estavam sujos. A vida espiritual, o testemunho, porque é aquilo que é visível. Essa era a situação de Mefibosete. Mas é interessante que mesmo nessa condição havia ali uma fidelidade, porque a palavra fala que ele permaneceu assim, como se estivesse de luto, até o dia que Davi voltou em paz. Ele foi traído, foi enganado por Ziba, pelo seu criado, foi abandonado, foi deixado para trás, se encontrava numa situação precária novamente. O seu criado o acusou perante o rei. Quando Davi dá uma sentença, ele diz: mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir as tuas terras e tudo que tu tens com o teu criado. Mas Mefibosete, ele vira para Davi e ele diz:
Tome ele tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Olha que resposta linda. Mefibosete não estava preocupado com os bens materiais, com as terras, com as riquezas, com os valores. Ele disse, tome ele tudo. O que para mim tem mais valor é estar perto do rei meu senhor. Meus irmãos, nós diariamente nos encontramos com Jesus com as nossas vestes sujas, os nossos pés sujos e sem a nossa identidade. Isso acontece nos momentos de guerra, de batalhas, e era um momento de guerra e de batalha, quando vivemos um luto, e ele estava vivendo um luto. Essa era a real situação de Mefibosete. Mas ele foi novamente introduzido à presença do rei, foi introduzido novamente à sala do banquete, não foi banido. Para ele o mais importante era estar diante do rei. Que esse desejo habite em nosso coração. Tome ele tudo. Alguém pegou alguma coisa de você? Alguém te roubou, te enganou, mentiu para você, mentiu sobre você? Tome ele tudo. O que me importa é estar diante do meu rei. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.